As crianças podem vir para estarmos orando, pode se sentarem. A palavra do Senhor vai falar que as crianças, os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Eles são uma recompensa que o Senhor ele dá para nós. Hoje é dia dos pais. Se nós somos pais, é porque Deus ele nos deu uma herança. Ele nos deu uma recompensa, onde devemos ensiná-los, onde devemos posicioná-los a conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos. Eu queria que você estendesse as mãos para cá para nós estarmos orando. Soberano e poderoso Deus, Pai. Senhor, eu te entrego, Senhor, cada criança, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Deus. A tua palavra fala, Senhor, que o amor esfriaria nos últimos tempos, Senhor Deus. Por isso eu te peço, Senhor, cubra elas com o teu sangue, Senhor Deus. Livra elas de todo o mal, Senhor Deus. Que o Senhor coloque, Senhor, a tua presença em cada vida, Senhor Deus. E que os pais, Senhor, que estão aqui nessa noite, Senhor Deus, façam seus filhos, Senhor, conhecer o melhor caminho, Senhor Deus. Faça seus filhos conhecer a tua presença, Senhor Deus. Para que eles andem, Senhor, posicionados na tua presença, Senhor Deus. E para que eles colham, Senhor, bênçãos sem medida sobre as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Hoje tem criança, hein? Hoje está ministrando dízimos e ofertas. Coloca para mim lá, Michele. Olha o que a palavra do Senhor vai falar. Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Pode passar? Então Deus criou o ser humano, a sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Às vezes você pode estar se perguntando, o que tem a ver essa palavra com dízimos e ofertas? Cara, essa palavra ela toca muito no meu coração. Porque quando começamos a entender essa palavra, porque Deus nos criou a imagem e semelhança. Quando Deus começou a nos criar, Ele fez conforme a imagem e semelhança. E uma das maiores armas do inimigo é que você perca isso. Que você perca a imagem e semelhança de Deus. Porque quando Ele te tira a tua imagem e semelhança, dificilmente você estaria sentado aqui hoje. Se você já está aqui sentado, é que com certeza a imagem e semelhança de Jesus começou já a tocar no seu coração. Se você veio até um culto como esse, é que a imagem e semelhança já começou a te alcançar de novo. Então, como eu estava falando, o inimigo ele faz isso, ele quer nos tirar a nossa identidade. Uma das armas do inimigo é isso, ele precisa tirar a nossa identidade. Ele precisa tirar essa palavra. Ele precisa que você não entenda essa palavra, que você foi feito conforme a imagem e semelhança de Jesus. E quando falamos de dízimos e ofertas, eu já falei sobre isso, é algo que bloqueia a nossa mente, e aconteceu muito comigo, bloqueava minha mente e bloqueava meu coração. Mas isso foi só no começo, porque eu não tinha a imagem e semelhança de Jesus ainda. Eu estava com a minha imagem e semelhança do mundo. Então, quando falava de dízimos e ofertas, dificilmente eu abriria meu coração, porque a imagem e semelhança de Jesus eu não tinha alcançado. Não tinha me alcançado a imagem e semelhança, mas quando a imagem e semelhança começou a me alcançar, quando eu recebi essa palavra, quando eu comecei a viver essa palavra, que Deus, Ele me fez conforme a imagem e semelhança dEle. Se Deus me fez conforme a imagem e semelhança dEle, Ele me fez um homem fiel. Se Ele me fez conforme a imagem e semelhança dEle, Ele colocou o amor que Ele sente dentro de mim também. E quando vem a palavra amor, que é um dos maiores mandamentos que tem, é o amor. Se nós começamos a ter imagem e semelhança de Cristo e temos o amor de Cristo, quando fala de dízimos e ofertas, a primeira coisa que vai arder no teu coração é o amor. É o que arde no meu coração. Quando eu comecei a entender e comecei a frequentar as igrejas e falavam de dízimos e ofertas, eu comecei a entender esse amor que Cristo sente. Porque Ele sentiu esse amor para nos alcançar. Ele sentiu esse amor para alcançar cada um que está aqui. Ele se entregou na cruz pelo amor que Ele tem por nós. Então, quando começamos a entender, entrou esse amor dentro de mim e eu comecei a entender o que são almas, o que são vidas. Nós estávamos até na intercessão, nós estávamos orando, e eu estava orando por almas, eu estava orando por vidas, eu não estava orando por mim, eu estava orando porque pessoas venham viver o que eu estou vivendo, pessoas venham sentir o que eu estou sentindo. E para isso, fazer a obra de Deus não é fácil. Agradecer a Deus pela vida dos nossos bispos que tiveram a coragem de estar com 13 igrejas abertas. Não é fácil, gente. Não é fácil fazer a obra de Deus.
Mas Jesus, ele é muito cavaleiro e ele é maravilhoso, ele nos convida para fazer a obra. Ele nos convida para estarmos juntos na caminhada. E hoje nós estamos aqui juntos, porque cada um que está aqui faz parte da caminhada. Se uma pessoa entrar ali e ser transformada aqui, eu quero que você tenha isso no coração, que você faz parte disso. Se uma família chegar destruída ali e a família for restaurada, você tem que colocar no seu coração que você faz parte disso. Porque a igreja é isso. A palavra fala que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Deus está nos chamando para movimentarmos. Ele vai dar a direção e nós somos o corpo para movimentarmos. Eu quero que você entenda que hoje Jesus está te convidando para ser participante da obra. Às vezes não vai ser participando aqui no louvor, não vai ser participando num data show, não vai ser participando numa portaria, mas vai ser participando com o teu dízimo e a tua oferta. O teu dízimo e a tua oferta mantém as portas aqui abertas. Eu me lembro que quando eu estava afastado, e eu morava lá no Ribeirão, e eu não tinha a imagem e semelhança de Cristo, e eu, sabe o que eu falava? Eu falava, por que não abre uma balada aqui no Campeche? Não tem nenhuma balada grande. Quando entrou a imagem e semelhança de Cristo, hoje abriu uma igreja no Campeche, e isso me alegrou, e Deus me lembrou disso. Quando você não tinha imagem e semelhança de Cristo, você sonhava para ter uma balada no Campeche, mas hoje eu coloquei uma igreja no Campeche, e Conectados em Cristo, ela tem uma igreja no Campeche, e isso alegrou meu coração, ele me fez lembrar hoje. Então, Deus ele está te convidando nessa noite, para você pegar essa palavra. Você é imagem e semelhança de Cristo. E se nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar fortes, nós precisamos hoje nos tornar soldados de Cristo. Mas para quê, Thierry? Dízimos e ofertas vai te abençoar? Vai. Nós sabemos que vai. Dízimos e oferta vai trazer provisão para a tua vida? Vai trazer provisão para a tua vida. Mas eu quero que você coloque amor no seu coração. Quando você for dizimar e for ofertar, coloque isso. Cara, eu estou dizimando para essa porta estar aberta. Eu estou dizimando para uma pessoa ser transformada. Eu estou dizimando para uma família ser restaurada. Eu estou dizimando para encontrar as pessoas que vão entrar aqui lá no céu. Para elas viverem o que eu estou vivendo. É isso que você tem que colocar no seu coração. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Eu queria que vocês, todos que vão dizimar e ofertar, e os que não vão dizimar e ofertar, se colocassem de pé. E vamos estar orando. Soberano e poderoso Deus, Pai. Senhor, te entrego, Senhor Deus, todos os teus filhos que estão aqui, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra de dízimos e ofertas, Senhor Deus. Essa é a melhor palavra que devemos guardar no nosso coração. Quando o Senhor começou a nos fazer, você colocou a sua imagem e semelhança. Porque o Senhor sabia, Senhor Deus, que o inimigo ele quer nos tirar isso, Senhor Deus. Ele quer nos tirar a nossa identidade de filhos, Senhor Deus. Mas o Senhor já determinou uma palavra antes de nós nascermos, Senhor Deus. O Senhor nos fez conforme a sua imagem e semelhança. O Senhor colocou a fidelidade dentro de nós. O Senhor colocou o seu amor dentro de nós. O Senhor colocou vida dentro de nós. O Senhor colocou o Espírito Santo dentro de nós, Senhor Deus. Para que venhamos, Senhor, ser participantes da obra. Que venhamos ser corpo de Cristo, Senhor Deus. Que venhamos, Senhor, ser direcionados por Ti, Senhor Deus. E eu te entrego, Senhor, todos os dízimos e ofertas, Senhor Deus. Que eles entendam que são para a Tua obra, Senhor Deus. Que são para ganhar almas. Que são para avançar, Senhor, no território, Senhor Deus. Ganhar território, dissipar a treva, Senhor Deus. E fazer as pessoas sentirem o que nós sentimos. Fazer elas viver o que nós estamos vivendo, Senhor Deus. Nós temos alegria porque o Senhor está conosco, Senhor Deus. Eu te entrego esses dízimos e ofertas que vão ser colocados para Ti, Senhor Deus. Os abençoe grandemente, Senhor Deus. Abre janelas do céu para Teus filhos, Senhor Deus. E aqueles, Senhor, que não vão dizimar, não vão ofertar, mas eles sentem a vontade no coração, Senhor Deus. Às vezes não tem condições, Senhor Deus. Mas o Senhor é um Senhor que abre portas, Senhor Deus. O Senhor é um Senhor que abre portas. E eu oro e profetizo, Senhor, portas abertas, Senhor Deus. Manda provisão para os teus filhos, Senhor Deus. Os abençoe grandemente essa semana, Senhor Deus. Eu profetizo que será uma semana de vitória, uma semana de grande notícia para todos, Senhor Deus. Que eles venham fazer prova de Ti, Senhor Deus. Que eles venham, Senhor, fazer prova de Ti, Senhor Deus. E eu creio, Senhor, e profetizo, eles vão testemunhar nesse altar. Eles vão dizer, eu orei ao Senhor. Eu falei que eu ia entregar meu dízimo, eu ia entregar minha oferta se Ele me abençoasse. E Ele vai testemunhar aqui, eu creio, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, amém e amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Feche teus olhos. Cante pra ele esse pedaço. Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar, sobre as águas. Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor. Glória a Deus, Jesus. Amém, Senhor.
Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Louvor abençoado. Hoje é uma noite especial. Nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Eu sei que Deus preparou esse momento, preparou o coração de cada um para estar aqui nessa noite. Antes de começar a palavra, eu quero orar mais um pouquinho para nós iniciar esse culto. Amém, Senhor. Te agradeço, Pai, por cada discípulo seu que hoje está aqui nesta noite, Pai. Te peço, Senhor, aquele que o Senhor não chegou ainda ao seu coração, meu Pai, que o Senhor venha estar agora, Pai, entrando, Senhor, que o Senhor venha estar ministrando aos corações, Pai, que o Senhor venha estar preparando o terreno, Senhor, que o Senhor venha estar preparando, Senhor, para nós estarmos semeando a Tua palavra, Pai, a Tua verdade, Pai. Hoje, Pai, eu entrego esse culto, Pai, na Tua presença, Pai, e que somente a Tua vontade seja feita nesta noite, nesse altar, Pai. Me usa, Pai, me enche com a Tua presença, Pai, que não seja o pastor Léo aqui falando, Pai, mas o Teu Espírito Santo, meu Pai. Entregamos, Pai, este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode se sentar? Hoje está uma noite um pouquinho mais frio, um pouquinho mais assustadora, assim, para sair para a rua, né? Eu estava aqui desde as 2 e poucas da tarde. Quando a gente saiu lá na rua, eu falei, meu Deus, que frio, porque estava calor quando a gente chegou. Só que o clima muda muito rápido, né? Então, muitas pessoas acabam se assustando com o frio e resolvem ficar em casa. Mas eu creio que elas vão estar na live aí, Jesus vai falar aos corações delas, em nome de Jesus. E hoje eu vou falar sobre Jesus. Sobre Jesus é muito fácil falar, é muito fácil ministrar, é muito fácil pregar sobre o que Jesus é e o que Jesus fez. Só que hoje, como a gente tem um culto de Santa Ceia, ele é o protagonista. Então, nada melhor do que nós falarmos de Jesus e o que ele fez e como ele fez e como ele faz até hoje, nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos corações. Então hoje eu vou estar levando uma palavra falando sobre Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que se entregou na cruz, no madeiro, por mim, por você, por cada um de nós. E se hoje nós estamos livres de perseguição, livres do pecado, se nós estamos perdoados do nosso pecado, é pelo sacrifício dele, o Cordeiro, nosso Jesus Cristo. Amém? Coloca para nós Isaías 53 lá, Michele. Antes de começar a ler a palavra, só vamos colocar mais uma coisinha. Jesus, ele foi crucificado com a idade de 33 anos. Aí você vai me dizer, tá, mas o que ele fez antes dos 33 anos? Ele se preparou. Ele se preparou. Ele nasceu, ele cresceu e ele se preparou durante 30 anos da vida dele. Ele se preparou. Ele sabia o propósito que ele tinha vindo. Ele sabia para que ele tinha vindo. E ele não hesitou em cumprir o propósito dele. Pelo contrário, na palavra vocês vão ver. Em nenhum momento ele murmura, em nenhum momento ele foge, em nenhum momento ele retrocede. Ele veio para cumprir o seu chamado, e ele cumpriu, e assim foi feito, amém? Então, durante 30 anos, ele se preparou, e durante 3 anos, ele fez muitos milagres, muitas coisas que está nesse livro maravilhoso, que hoje a gente pode ler, pode estudar, pode entender. Então, eu falo para vocês esta noite, se você acha que você já passou do tempo de levar a palavra, de fazer a obra de Deus, não passou, tudo tem seu tempo. Muitas vezes Deus está te preparando há muitos anos, entre vindas na igreja, entre se desviar, entre voltar, entre vir e sair. Deus está te preparando, Ele está alimentando o teu coração, Ele está enchendo a tua mente, enchendo o teu coração aos pouquinhos. Você quer fugir, mas aí você acaba voltando, você acaba caindo de novo nos braços deles. E é que nem o Altieri falou, você vai estar em Cristo, você tem que estar com Ele, você tem que estar na presença dEle. Você pode até tentar fugir, mas você volta, porque você sabe que Ele é nosso Pai, Deus é nosso Pai. Hoje é dia dos pais, então
Nada melhor que isso, ele é nosso Pai. Ele vai estar sempre ali nos esperando. Mas como eu estava falando no começo, 30 anos, ele se preparou. Em 3 anos, ele cumpriu o que foi mandado. Cumpriu o propósito dele. Então, se você está tentando fugir do teu propósito, fugir do teu chamado, vai ter seu tempo. Só que não tenta fugir muito tempo, não tenta se escapar muito tempo. Que você vai ter que cumprir. Você vai ter que fazer o que foi chamado. Cada um sabe a cobrança que tem do Espírito Santo. Cada um sabe o chamado que tem interno. Mas a gente foge. Enquanto dá, a gente está fugindo. Eu fugi, quem me conhece, muitos anos. Muitos anos. E eu fugi. Me escapei, corri para cá, corri para lá. O bispo me chamava para pregar, eu dizia, não, bispo, eu tenho que viajar, eu tenho que ir lá para São Paulo buscar carro, eu tenho que ir para Curitiba. Inventava viagens para fugir. Só que chega um momento que tu olha para a tua vida, e mesmo tu sendo fujão, que nem Jonas fugiu da presença de Deus, mesmo tu sendo fujão, Deus continua te abençoando, continua guardando a tua vida, continua guardando a tua casa, continua guardando a tua saúde, continua te dando paz. Que chega um momento que você diz, não, agora eu tenho que parar, eu não tenho como dizer não mais para Deus, eu não tenho mais como fugir do meu chamado, eu não consigo mais fazer isso. Porque Ele é tão fiel comigo e eu estou sendo tão infiel com Ele, eu tenho fugido do chamado, eu tenho fugido da vontade dEle, eu tenho fugido do que agrada a Ele, eu tenho feito as minhas vontades, o que agrada a minha carne. Então chega um momento que você entende isso, que você entende e entra dentro de você e você não consegue mais dizer, Deus, não, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Chega um momento que você diz, não, eu tenho que ir porque Ele é fiel comigo, Ele tem andado comigo, Ele tem me guardado, Ele tem acampado os anjos dele na minha casa, no meu trabalho, Ele tem cuidado da minha paz, da minha saúde, que é muito importante. Então eu não tenho mais como dizer não. Hoje eu tenho que dizer, eis-me aqui. E foi o que Jesus Cristo fez. Desde que Ele nasceu, Ele estava esperando o tempo certo. O que Ele fez nesses 30 anos para trás fala muito pouco na Bíblia. Mas o que Ele fez em 3 anos, que Ele aceitou e falou, estou aqui, agora vamos começar. E esses 3 anos, meu Deus, se eu começar a falar, a gente vai ter que fazer uma sessão aí de 7 cultos, 20 cultos, para nós falar todos os milagres e tudo que Ele fez. Lógico que não está tudo aqui, eu creio, que Ele fez muitas mais coisas, mas se fosse colocar tudo aqui, não ia ter que ser dessa altura a Bíblia. Mas vamos ler ali para vocês entenderem a base. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele, com um broto tenro, e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ele não tinha qualquer beleza nem majestade que nos atraísse, os nossos olhos. Amém? Para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos estimas. Certamente Ele tomou sobre ti nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Ele foi crucificado, Ele foi perseguido, Ele foi maltratado por nossas transgressões. Não foi porque Ele tinha culpa, não foi porque Ele mereceu, porque Ele plantou, Ele não plantou nada. Ele simplesmente veio com o propósito de tirar o pecado do mundo, de libertar você, para que hoje nós podemos pedir perdão e a graça dele venha sobre a nossa vida. Então, Ele pagou por nós um preço muito alto, muito alto. Eu sempre falo, quando eu imagino a cena, mesmo Ele sabendo que Ele foi chamado para aquilo, mesmo Ele sabendo que Ele tinha que se cumprir, eu fico imaginando a cena, Ele na cruz, e o pai dele olhando para Ele, sabendo que precisava, por causa do mundo inteiro, Ele ser crucificado, Ele ser levado para o madeiro, Ele ter sido torturado, Ele ter sido maltratado,
Ele foi crucificado 9 horas da manhã, segundo a palavra, e ele ficou até as 3 horas, até dar o último fôlego de vida. Então, isso que nós temos que entender, e nós temos que analisar essa situação. Quem crê, né? Quem crê que teve um Cristo que morreu por nós, que veio, ressuscitou, quem crê tem que entender isso. Que nós temos que nos esforçar para sermos um pouquinho melhor, para fazer um pouquinho mais por Cristo, para fazer um pouquinho mais por Deus. Porque olha o que Ele fez por nós, pelo mundo. Vocês conhecem o mundo que nós temos aqui fora hoje? Vocês fariam alguma coisa pelo mundo? A gente não tem coragem. Mas Ele teve, Deus mandou seu único Filho para morrer, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos liberdade, para que nós tivéssemos uma vida, porque senão nós ia estar preso no pecado. Nós não ia ter a liberdade de errar e se voltar e pedir perdão. Nós não ia ter essa liberdade de chegar a Deus depois de errar, depois de pecar e dizer me perdoa. Não ia ter. Mas graças ao Jesus que morreu na cruz, hoje nós temos essa liberdade, nós temos essa possibilidade. E o diabo, ele sempre vai tocar no teu pecado. A seta de Satanás para te tirar de dentro da igreja, te tirar da obra de Deus, te tirar da presença dele, o diabo sempre vai usar o teu pecado. Só que ele não sabe que você já tem entendimento, que o teu pecado ficou lá na cruz. Só que ele te acusa, ele vem na tua mente e fala, não, mas tu fez isso ano passado, tu não é digno de estar aí, tu não é digno de ser um diácono na igreja, tu não é digno de pregar a palavra, tu não é digno de sentar naquele banco da frente, senta lá no fundo. E ele vai trabalhando a tua mente, vai trabalhando, ele vai entrando. E muitas vezes ele consegue, a gente vê pessoas que hoje era para estar aqui nesse culto, e não estão. A gente vê o trabalhar no mundo espiritual. A gente vê Satanás agindo e a gente tenta alertar, mas as pessoas às vezes estão tão cegas que elas não conseguem mais ver. Daí tu corre atrás, tu vai lá, tu chama, tu fala, tu mostra a passagem, está aqui, ó. É isso que está acontecendo na tua vida. E ela não consegue, ela não enxerga, porque o diabo ele só quer uma seta, uma coisinha que você deixa, ele entra. E daí ele trabalha a tua mente, ele te tira dentro da igreja. Ele te faz tu te envergonhar depois pelo teu pecado. Que eu, a pastora, vocês, se chegar o irmão aqui, ninguém sabe do pecado dele. Mas o diabo acusa. Ele vai lá no íntimo do coração dele e acusa, e bota. E daí a pessoa não tem mais força. Ela chega um momento que ela não tem mais força. Ela fala, não vou, eu estou mal, não adianta eu ir para a igreja. Aí que está nosso erro. Quando a gente está assim, aí que a gente tem que pelear, a gente tem que enfrentar. Se o diabo está nos atacando, se o diabo está intervindo na nossa vida, nós temos que vir, nem que seja se arrastando para dentro da casa do Senhor e pedir misericórdia. Amém, igreja? Então, o nosso pecado já foi pago. Eu posso pecar então à vontade? Não. Nós temos que se cuidar, nós temos que vigiar para não ter uma sequência de pecado, para não ficar no lamaçal de pecado. Mas quando você errar, quando você cair, é só pedir, meu Pai, me perdoa. Ele vai analisar teu coração, se realmente você não está falando da boca para fora, e vai liberar o perdão sobre a sua vida. Aí você recomeça, você começa da onde você parou. Você não retrocede, não deixa o diabo tomar conta da tua história, tomar conta da tua vida, entrar no teu casamento, entrar na tua casa, entrar na tua saúde. Como eu preguei sobre Jó semana retrasada, ele só entrou na vida de Jó. Jó era um homem reto, justo, porque Satanás conseguiu convencer Deus para provar ele. Mas se nós pecarmos, ele entra. A brecha é o nosso pecado. Se você não pecar e você não pedir perdão, a misericórdia do Senhor não consegue vir sobre você. Aí você fica vulnerável. E o diabo só está esperando esse momento. Quando ele chega e vê que você está vulnerável, você caiu na armadilha, ele vem. Ele vem, te domina, vai trabalhando na tua mente, vai te tirando da igreja, daí você não vem no culto de quarta, já não vem no culto de domingo, e daí na Santa Ceia você não aparece, que é um culto mais importante que tem, que é neste momento que nós nos reconciliamos com o Senhor, que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e começamos do zero.
A gente fica assim, sabe, meio revoltado com isso. Só que a gente sabe que não é a pessoa, é o mundo espiritual. Muitos aqui não podem não acreditar no mundo espiritual, mas ele é muito, muito mais real ao que nós enxergamos. Muito. A gente passou uma situação lá em casa essa semana. Eu sei que o diabo hoje, ele não tem acesso à minha vida e da minha esposa. Mas aonde ele pode tocar por volta, ele faz um estrago. Quanto mais a gente se levanta, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vai atrás, ele mais ataca. Nós estávamos quinta-feira, quarta, em casa, quando veio deu um estouro, bum, lá na rua. Eu falei, meu Deus, que é isso? E a luz já começou a piscar e piscar e piscar. Sumiu a luz lá de casa. Ficou só uma lâmpada acesa lá e a outra piscando. Eu falei, o que é isso? Abri tudo lá no relógio, eu entendo pouca coisa, né? Nada. Tá. Chamei o eletricista, ele foi 7h30 da manhã, nem dormi de noite, porque eu estava com um monte de coisa para resolver, daí amanheci acordado, estudando também e resolvendo umas coisas. Quando veio às 5h pouca da manhã, eu pensei, agora nem adianta dormir, o cara vai vir às 7h30, o eletricista, porque ele trabalha. Ele chegou lá, olhou tudo lá dentro e disse, não tem nada de errado. Falei, cara, não está funcionando. Ele, então é lá na rua. Só que ele já tinha olhado o disjuntor lá na rua. Aí ele voltou lá na rua, foi lá no poste, no outro lado da rua comigo, olhou para cima. Ele, cara, é o fio neutro. Isso é muito raro de acontecer. Eu falei, Então, veio a RGE, perguntei novamente para o cara da RGE, se é normal, Celeste, aqui? Eu acho que nem sei. Sei que é empresa de energia. E eu perguntei novamente para ele, eu falei, cara, é normal isso acontecer? Ele, não, isso é muito raro. Estourar um cabo dessa grossura do nada é muito raro. Não tem transformador, não tem nada. Eu falei, tá, só para mim saber. Então, o mundo espiritual, ele existe. Quando ele não consegue afetar a tua vida, as tuas coisas, ele fica na volta. E quanto mais você leva a palavra dele adiante, quanto mais você tenta alimentar teu irmão, quanto mais você tenta pregar a palavra, mais o diabo te ataca. Só que ele perde, porque quanto mais ele me ataca, mais eu vou para cima, mais eu guerreio. E uma hora ele cansa, e ele cansa e diz, aquele ali não adianta. Que nem foi com Jó. Ele tentou a vida de Jó, ele fez tudo o que estava ao alcance dele. E chegou um momento que ele viu, não adianta. Então nós temos que nos manter firmes, nós temos que nos manter vigilante, nós temos que estar dando o nosso melhor para Deus. Mas eu não consigo, eu estou assim, eu estou assado. Ora, se ajoelha, jejua, pede a clemência de Deus, pede a misericórdia dele sobre a tua vida. Mas não deixa de estar na presença do Senhor, não deixa de fazer o que agrada ao Senhor. Isso vocês não têm ideia da importância que tem no mundo espiritual. Amém? Então aqui, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido, afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Então está aqui, o teu pecado foi pago por ele. Ele, todo momento a palavra diz, foi por nós, foi por mim, por você, por nós. Então não deixa mais o diabo entrar na tua mente, te acusar que tu não é digno, que tu não é capaz, que tu não pode estar ali, que tu não pode trabalhar para Deus, que tu não pode orar, que não adianta tu orar, que a tua oração não vai chegar lá. Vai. Quando você pode estar lá no fundo, no lamaçal de pecado. Quando você dizer, Pai, eu preciso da tua ajuda. Ele na hora, ele te estende a mão e fala, vem meu filho. Ele te levanta. Ele tira o jugo que está sobre você, ele tira o peso que está sobre a tua vida. E ele vai te renovando, ele vai te limpando. É que nem uma água aqui, se ela estiver suja, e eu começar a derramar água limpa, viva, ela vai começando a ficar escura, mais clarinha, e daqui a pouco ela fica limpa. É assim quando o Espírito Santo entra na tua vida. Você está sujo, você está cheio de pecado, você está cheio de coisas que não agradam a Deus. Mas quando ele entra, ele começa a trabalhar, ele começa a dominar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Só que nós não permitimos muitas vezes que ele habite em nós. Mas quando a gente abre a boca e diz, eis-me aqui, pode trabalhar na minha vida. Ele vem e começa a te limpar, começa a restaurar. Ele vai trabalhando em cada área da tua vida. Ele começa no casamento, depois ele vai para o financeiro, depois ele vai para a saúde, e ele vai limpando, ele vai organizando tudo. Como eu falei no começo, eu não tinha mais como dizer não para Deus, porque ele organizou a minha vida.
Ah, você é rico, você prosperou? Não, pelo contrário. Quando eu comecei a fazer as coisas corretas que agradam a Deus, parece que foi assim, ó, ladeira abaixo, meus negócios. Só que eu hoje tenho entendimento que foi propósito, que se não tivesse acontecido isso, eu não estava na presença dele. Então, cada um tem uma carga para carregar. Cada um tem um processo para passar. Cada um tem o seu deserto. Eu não sei em qual área da tua vida Deus está trabalhando, mas deixa Ele trabalhar. Não murmura. Deixa Ele trabalhar. Dá glória a Deus. Sim, eu sei que eu estou passando isso porque eu estou debaixo da tua vontade e eu não estou fazendo da minha vontade mais. Porque quando a gente para de fazer a nossa vontade, muitas vezes dói, é doloroso, só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e não nos causa dor. É assim que diz a palavra de Deus. Então, no começo, quando você fala, vou voltar para a igreja, eu tinha me desviado, vai vir assim, ó, um lamaçal de pecado em cima de você. Vai vir uma correnteza que você não tem ideia. Aí a importância de você se fortalecer na oração, jejum, buscar, pedir misericórdia do Senhor, porque vai vir tudo. Só que o momento que você passar e tirar aquele pecado, tirar outro pecado, tirar a outra aflição, tirar, e você passar toda aquela correnteza, você vai dizer, meu Deus, agora eu estou limpo, eu estou novo, eu sou um novo homem, uma nova criatura. E vocês não têm ideia quão bom é isso. Você deitar no travesseiro à noite e dormir, e dizer, eu estou perante o Senhor limpo. E se eu morrer hoje, eu estou salvo. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo me guardou, me limpou. Não deixou nenhum mal prevalecer sobre a minha vida e sobre a minha casa. Amém? Já que eu parei. 5. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Nos trouxe paz. Ah, mas essa paz eu não tenho. Então começa a focar um pouquinho mais na palavra de Deus. Começa a fazer um pouquinho mais o que diz a palavra dele. Que daí essa paz que ele deixou para nós vai vir sobre a tua vida. Vai vir sobre a tua casa. Mas ele quer a tua obediência, a tua dedicação. Enquanto ele não tem a sua obediência e a tua dedicação, ele não tem como liberar essa paz sobre a tua vida. Ele não tem como te abençoar. Ele fica aguardando. Ele fica intercedendo por ti. Ele fica ali esperando, te incentivando, com o Espírito Santo no teu ouvido. Mas muitas vezes a gente não quer ouvir. A gente fica fugindo. Só que o momento que você aceita, essa paz vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Amém? Trouxe a paz que estava sobre ele. E pelas as suas feridas fomos curados. Todos nós, ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. Acho que é a pilha. Para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que é a pilha. Glória a Deus, glória a Deus. Não é não. Está repreendido em nome de Jesus. Todo ataque. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e foi afligido. E contudo, não abriu a sua boca. Ele foi afligido, foi torturado. Em nenhum momento ele abriu a boca e murmurou. Em nenhum momento ele reclamou do que estava acontecendo com ele. Mesmo ele não sendo culpado. Mesmo ele não tendo os pecados. Ele morreu por nós. Então você tem que dar valor para isso. Você tem que dar valor pela morte de Jesus Cristo na cruz. Não foi só por mim, foi por todos nós. Você tem que valorizar isso. Você tem que se imaginar naquela cena, você vendo, tipo, eu pequei e ele está morrendo lá por mim. Como assim? Ele nem me conhece. Ele já te conhecia. E ele te conhece hoje. Ele está vivo. Ele não morreu só, mas ele ressuscitou depois de 3 dias. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está no nosso meio. O propósito dele. Mas ele sabia que existia um Deus, um Pai, que mandou ele
para ser morto, ser crucificado. Mas ele sabia que ele tinha um pai que podia trazer vida novamente para ele. E esse mesmo pai nós temos acesso hoje através de Jesus e do Espírito Santo. Esse mesmo Deus que estava lá, ele está hoje aqui no nosso meio. Ele está hoje na tua casa, ele está hoje no teu trabalho. Ele está só esperando o teu posicionamento. Ele está esperando a tua decisão. A tua... Como é que eu falei antes? A tua obediência. Ele só está esperando a tua obediência. Quando você começar a obedecer e fazer o que agrada a Ele e deixar de lado o que agrada a tua carne, aí as coisas começam a fluir. Aí as coisas começam a acontecer. E daí você começa a entender que era um propósito de Deus. Ele estava te espremendo, Ele estava te apertando para que você viesse entender que tinha que passar pelo aquele processo para você se fortalecer na fé, para você crer na palavra dEle, para você crer no que está escrito aqui. Amém? E contudo não abriu sua boca, como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo, ele foi levado. A quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Ele se entregou, morreu na cruz por mim, por você, e hoje ele está aqui ainda, ele está entre nós, porque ele foi ressuscitado. A segunda parte, que eu vou ler com vocês, vocês vão ver que ele é ressuscitado. Ele é ressuscitado, ele aparece novamente, e depois ele some. Mas a palavra de Deus diz que ele apareceu para mostrar que ele ressuscitou, porque se ele só sumisse, e ninguém visse ele, não ia ter ninguém para escrever que ele ressuscitou, não ia ter testemunhas. Então ele aparece para algumas pessoas e depois ele some. Ele some. Então ele veio, ele cumpriu o propósito dele e ele se foi. E nós nascemos, nós cumprimos nosso propósito aqui na terra e depois nós se vamos. Só que aí, a parte do nós se vamos, que nós temos que saber que tem 2 lugares que nós podemos ir, ou para a salvação ou para baixo. Então, esse mundo que nós estamos hoje é uma passagem. Se você não se consertar aqui, se você não fazer o que agrada a Deus aqui, quando Ele voltar novamente, Ele vai nos julgar. E daí, não vai ter outra chance. Não vai ter uma segunda chance para mim dizer, não, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer o que te agrada, eu vou largar meu pecado, eu não vou mais adulterar, eu não vou mais roubar, eu não vou mais matar. Não vai ter mais tempo. Então hoje é o dia de nós estarmos nos analisando o que nós temos feito, para mostrar para Deus, mostrar para Jesus Cristo que teve validade, aquilo que Ele fez por nós na cruz. Aquele sangue que escorreu, que tirou o último fôlego de vida, teve validade ou não teve? Tudo que Ele fez por nós teve validade? Adiantou? Você olha para o mundo lá fora, do jeito que está hoje, Jesus está voltando, está muito perto. Sodoma e Gomorra, está na Bíblia, estavam roubando, matando, adulterando, se prostituindo. Chegou um momento, não dá mais, vou terminar com aquilo ali. O nosso mundo hoje está assim, então está bem próximo. Não vai ter mais tempo, não vai ter outra chance. A nossa chance que nós estamos tendo é agora, é o momento. Pode ser que amanhã você não aceite Jesus hoje e amanhã Ele volte e acabou. Aí você vai ficar na eternidade sofrendo, gritando, no fogo. Não deve ser nada legal, não deve. Então hoje eu digo assim, se analise, olhe para a tua vida, olhe para a tua casa, olhe para o teu casamento, olhe no geral e te analisa. O que eu tenho feito para agradar a Deus? O que eu tenho feito para pagar um pouco do preço que Ele pagou por mim lá na cruz? O que eu tenho feito? Nada? Tenho feito pouco? Posso melhorar? O que eu tenho feito? Hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto de renovo, é um culto onde você vai entregar tudo
nas mãos do Senhor. Que você vai pedir a misericórdia dele e ela vai vir sobre a tua vida. Que você vai se renovar. O pão significa a carne dele. E o vinho significa o sangue dele. E a carne nos purifica, o sangue nos lava. Então essa é uma noite para você se analisar e olhar e dizer: hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Hoje eu volto para Jesus. Hoje eu vou recompensar um pouquinho o preço que Ele pagou por mim lá na cruz. Eu vou me voltar para Ele e vou dizer: eu sei o que Tu fez por mim, eu sei o que Tu tem feito por mim, eu sei o quanto Tu tem me guardado, e a prova disso é que você está aqui hoje. Que você conseguiu chegar até aqui. Muita gente não conseguiu. Teve luta, teve cegueira espiritual, teve ataque e não veio. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Ele vai te atacar em todos os lados. Ele vai botar barreiras, ele vai botar doença, ele vai botar situações que você não consegue resolver para te trancar, para te fechar e você não conseguir vir. Mas eu sempre falo, tá com dor de cabeça, quebrei o pé, vem mancando, vem se arrastando, mas vem para a presença do Senhor. Vem para debaixo da presença do Senhor. Porque é só essa presença que vai te curar, que vai te restaurar, que vai te renovar. Amém? Coloca para nós lá, Marcos 16:1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, aqui ele já tinha morrido, já tinha sido crucificado, tá, Jesus? E segue a continuação. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e já havia sido removida. Quando elas chegaram no sepulcro, onde Jesus estava lá, morto, a pedra já tinha sido removida. E eu te pergunto, qual que é a tua pedra que você não consegue? Qual que é a pedra que está trancando o teu chamado, que está trancando a tua vida? Todos nós temos uma pedra que nós não conseguimos resolver sozinho, que nós não conseguimos mover sozinha, que nós precisamos da ajuda do Senhor. Qual que é a tua pedra? Elas chegaram lá para ver Jesus morto. E tinha uma pedra à frente, muito grande. Elas já foram planejando como que nós vamos tirar aquela pedra. Só que elas foram igual. Então, quando você vem para a presença do Senhor, você não sabe como vai ser resolvida, como você vai tirar aquela pedra, como que você vai se livrar daquilo, mas você vem. Elas estavam indo, diz a palavra, elas estavam indo e estavam conversando. Como que a gente vai remover aquela pedra? Elas queriam remover a pedra para chegar em Jesus Cristo, mesmo morto, mas elas queriam chegar, e aquela pedra era grande, e eram elas comentando, como que nós vamos tirar? Mas, chegando lá, a pedra já estava removida. Então, muitas vezes, quando você caminha em direção ao Senhor, caminha em direção a Jesus, Ele já vai preparando o caminho. Ele já vai tirando aquela pedra, Ele já vai tirando aquela aflição, Ele vai tirando aquela doença, Ele vai tirando aquele pecado, Ele vai tirando aquele adultério, Ele vai limpando. Quando você se posiciona e você começa a caminhar para Cristo, Ele vai trabalhando ao teu favor. Quando você crê nele e você fazer a vontade dele, ele vai trabalhar ao teu favor. Ele não vai te deixar mal, ele vai ser fiel a ti. Então nós temos que exercer nossa fé, amém? A pedra era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita. E ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Aí você pergunta, que jovem era esse? Para ela se assustar? Era uma pessoa normal? Não. Era um jovem
de branco. Era um anjo que o Senhor tinha deixado ali, que já tinha removido a pedra e deixou para avisar, para passar o recado para elas não se assustar, não achar que alguém chegou e carregou o corpo e roubou. Não, ele deixou um anjo do Senhor aguardando elas. E ele já tinha removido a pedra. Então, quando você se posiciona nas coisas que agradam a Deus, nas coisas corretas, ele manda os anjos dele ir preparando o território. Ele manda os anjos dele ir limpando o caminho. Por mais que você tenha que passar pelaquele caminho, que você vai enfrentar o teu pecado, que você vai enfrentar a tua carne, porque quando nós nos posicionamos e fazemos o que agrada a Deus, nós estamos ferindo a nossa carne. Nós estamos matando a nossa carne. E não é fácil, porque a nossa carne é forte. Ela quer aquele pecado, ela quer ficar em casa dormindo, ela quer ficar em casa olhando Netflix, ela não quer vir para o culto, ela não quer acordar de madrugada para orar, porque a carne é forte, ela luta com você. E se você não se fortalecer em oração, na palavra de Deus, você não vence a carne. Nunca. Você não vence. O único jeito de nós vencer a nossa carne, a nossa vontade, é se consagrando na palavra de Deus, na oração, no jejum, que daí você fica forte. A carne vem e você, não, eu estou mais forte, eu vou lá. E vai lutando. E o Espírito Santo vai te fortalecendo mais. Deus vai mandando misericórdia sobre a tua vida. E você vai lutando, vai vencendo. E chega um momento que você está tão forte, que daí você começa a passar para as outras pessoas. Você começa a levar o evangelho à frente. Você começa a pregar a palavra dele. Aí quando você começa a fazer isso, você tem que buscar mais ainda. Porque daí você tem que ter alguma coisa para oferecer para o teu irmão. Mas é tão bom, vocês não têm ideia, é tão bom. Quando você leva a palavra do Senhor e ela dá frutos, é muito bom. É para toda a honra e glória de Deus. Só que é muito bom. Quando você ouve um testemunho, que você fala, não, aquele dia você me falou isso, aquilo, era bem o que eu estava passando, era o que eu estava vivendo. Isso te dá força, te impulsiona para você lutar mais. Eu estou no caminho certo. Então a palavra que eu quero passar para vocês hoje, fiquem no caminho certo. Fiquem na presença de Deus. Façam o que agrada a Ele, não o que agrada a tua carne e o teu corpo. No momento que você fazer o que agrada a Deus, no momento que você se posicionar e falar, agora eu vou fazer daqui para frente, não interessa o que passou lá, daqui para frente eu vou fazer o que agrada a Deus e vou ser fiel a Ele. Aí Ele vai se alegrar já, e Ele vai começar a te monitorar, vai começar a cuidar das tuas atitudes, cuidar das tuas mudanças, e ali Ele vai começar a te limpar, vai começar a te fortalecer. Quando vê você está um gigante no mundo espiritual, a tua carne, teu corpo pode estar do mesmo jeito, mas no mundo espiritual você está um gigante. Davi matou Golias, que era 3, 4 vezes maior que ele. Só que Davi, ele tinha Deus. E o gigante não tinha. Então o mundo espiritual é muito mais real do que nós vemos. É muito mais real do que o nosso carnal. Um dia nós estávamos descendo na rua da minha casa, até tem que fazer isso de novo, tá? Que agora estourou esse fio lá. E estava um pessoal de outra religião descendo assim, mas um evangelismo deles, né? Entendeu assim, na rua abaixo. E tocando pipoca, tocando coisa arada. E eu falei para minha esposa, falei, não, aqui eles não entram. Parei, como daqui, lá Michele, parei meu carro, peguei 1 litrinho de óleo, derramei na entrada da rua e orei. Se aqui eles não vão entrar. Passei assim, e eles olhando, vindo e olhando. Quando eles chegaram ali na entradinha, eles seguiram reto. E isso é o mundo espiritual. Para quem crê, você botou os anjos do Senhor ali, cavaleiros de fogo. Não vai entrar as trevas. Eles vão parar ali, vão bater e vão dizer, não, aqui não dá. Vamos para lá. Então, isso é tua fé. Isso é você ter fé e crer. Você creu, você foi lá, tomou atitude, você orou, você clamou, pronto. Agora entrega para o Senhor e deixa Ele agir, Ele trabalhar. Então, nós temos que nos posicionar. Hoje é uma noite propícia para isso. Para você tomar uma atitude e dizer, a partir de hoje, eu vou fazer somente o que agrada a Deus. Eu nunca mais vou pecar? Vai, porque a gente peca até no culto muitas vezes. Mas eu vou me posicionar e vou tomar uma decisão nesta noite e vou fazer o que agrada a Deus. Não o que agrada mais a minha carne. Eu vou começar a matar a minha carne. Eu vou começar a esmurrar a minha carne. Quando a minha carne gritar mais alto, eu vou orar. Eu vou me ajoelhar. Eu vou clamar ao Senhor por misericórdia.
E vai matando a tua carne. Vai matando. Vai matando. A cada dia, a cada situação que vir, você mata mais um pouquinho da tua carne. Você vai lá e esmurra ela um pouquinho mais. Você seja um pouquinho mais forte. E a cada dia você vai ficando mais forte. Você vai crescendo. Você vai aumentando o seu tamanho no mundo espiritual. E chega uma hora que você vê que você está muito forte. E agora eu posso falar do amor de Cristo para o próximo, para o irmão. Aí você começa a fazer isso, você fica mais forte ainda. Que nem eu falei, você precisa buscar mais. Quando você vai alimentar o povo, você precisa buscar mais. Você precisa entender mais a revelação da palavra. Você tem que buscar mais. Você tem que orar mais. Tem que jejuar mais. Mas isso não é peso. Quando você consegue enxergar o mundo espiritual e ver o que ele trabalha a teu favor, você faz com mais gana, com mais vontade. Se eu vou fazer mais porque o Deus tem me abençoado mais, eu estou vendo, eu estou entendendo agora, eu estou escutando o Espírito Santo, eu estou enxergando coisas que eu não enxergava, Ele tirou as escamas dos meus olhos, tirou tampões nos meus ouvidos, e agora eu consigo ouvir, eu consigo entender. Isso vocês não têm ideia como é bom. Como é bom você estar na presença de Deus. Então você tem que entender que Ele morreu na cruz por nós. Mas nós temos que ter um pouquinho de dedicação ao que Ele fez. Um pouquinho de orgulho dele ter morrido por nós, pelos nossos pecados. Não nos continuar no pecado. Continuar fazendo o que não agrada a Deus. Que daí não vai ter, ele vai olhar assim, mas não valeu a pena. Eu dei meu único filho pela Vera e a Vera está fazendo tudo errado. Eu dei meu único filho pelo Almir e ele está fazendo tudo errado. E ele está ali, esperando você se voltar, você enxergar que você está indo pela direção errada. Ele está ali te monitorando, está ao teu redor. Aí chega um momento que ele tem que te tratar, ele tem que te pegar, por exemplo. Eu digo pegar, por exemplo, porque ele vai ter que tratar a tua vida. Se você não vem pelo amor, você vem pela dor, é o que a gente fala no mundo. E normalmente nós vemos pela dor. Nós deixamos chegar a uma situação que a gente não consegue mais, nem está aqui, ó, engessado, não consegue fazer mais nada. Aí tu lembra, mas tem Deus. Normalmente é assim. E mesmo assim, nós chegando a deixar no limite, Deus vem com a sua graça e com a sua misericórdia e nos renova, nos restaura. Amém? Glória a Deus. Parei aqui em 7. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Não, e não digam aos discípulos dele. Vão e digam aos discípulos dele e Pedro. Ele está diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Como ele disse. Tremendo e assustado, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Mas não disseram nada a ninguém. A que estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente para Maria Madalena. Maria Madalena. Quem conhece um pouquinho da palavra, Maria Madalena, segundo a Escritura, era uma mulher da vida. Quando Jesus encontrou ela a primeira vez, ele já expulsou 7 demônios. Então era uma mulher perdida, uma mundana. E Jesus foi lá, expulsou os demônios, começou a trabalhar na vida dela. Ela permitiu, ele entrou. E quando ele ressuscita, ele podia ir lá para Pedro, que era um dos seus preferidos. Ele podia ir lá para Tiago, para dizer, eu ressuscitei, meu pai me ressuscitou. Ele foi lá para uma das maiores pecadoras que tinha na volta dele, Maria Madalena, e apareceu primeiro para ela. Então, quando você se achar que não é digno, lembre dessa passagem. Ele ressuscitou, que não é uma coisa comum. E a primeira pessoa que ele foi aparecer foi para Maria Madalena, uma das maiores pecadoras. Por quê? Porque ela decidiu largar o pecado. Ela decidiu começar uma nova história. E Deus conhece o nosso coração. Então não interessa o que você fez ontem, o que você fez semana passada, o que você fez mês passado, é daqui para frente. Quando você decidir, hoje eu vou fazer o que agrada a Deus. Ponto. O diabo vai vir todo dia na tua mente.
todo dia jogar o teu pecado, te acusar. Todos os dias ele vai vir. Ele vai jogar aquele pecado, ele vai jogar aquele outro pecado, vai tentar te atingir todos os dias. Não vai ser diferente. Por isso que eu digo, a importância de você se fortalecer. Você se posicionou, você começou uma nova história, começou uma nova etapa na tua vida. Vai vir os ataques. Fortalecimento espiritual. Palavra, oração, jejum. Aí vai vir os ataques, mas ele não vai conseguir te atingir. Aí ele vai fazer como ele faz lá em casa, lá na rua, lá fora. No outro lado da rua ele estourou um fio. Foi aonde ele conseguiu tocar o mais perto da minha casa. Uma vez tinha uma pessoa lá na nossa casa, e ela é mais sensitiva, ela enxerga assim, né? E ela falava, ela chorando assim, apavorada. Lá no teu portão, tem um espírito lá e coisa e tal. E ela vendo aquela situação, e eu não enxergando nada, minha esposa nada, e ela em plantos. Daí eu falei, tá, manda ele entrar. Daí não, ele não consegue. Isso tu não tem ideia, o orgulho que te dá, de tu estar fazendo as coisas corretas. Porque se ele não consegue entrar no portão da minha casa, que a minha casa é lá no fundo, ele não consegue entrar nem no portão, ele não consegue acessar a minha vida. Isso eu falo do mundo espiritual porque ele existe. Vocês têm que entender que ele existe. E o ataque espiritual, muitas vezes você não trabalhou no pesado, você não caminhou, você não correu, e você chega 2 horas da tarde e fala assim, meu Deus, eu estou muito exausto, muito cansado. É o mundo espiritual, é a carga que você tem sobre você. Quando você estiver assim, bota o joelhinho no chão, vai orar, faz um jejum no outro dia, te fortalece, que eu te garanto que no outro dia você vai estar legal de novo. Aí você diz, mas como que eu cansei? Não é, é o mundo espiritual, é os ataques espirituais que vêm sobre a tua vida. Amém, igreja? Então, primeiramente, ele apareceu para Maria Madalena. Quando você pensar, eu não sou digno, eu sou pecador, lembra dessa passagem? Maria Madalena fazia pouco tempo que estava seguindo Jesus, fazia pouco tempo que tinha sido liberta, só que ela se posicionou. Então, não interessa se o teu irmão, a tua amiga, a tua vizinha vem há 10 anos na igreja e você vem há um mês. Te posiciona, muitas vezes você vai atropelar, vai passar na frente dela, porque você se posicionou e você começou a fazer o que agrada a Deus. Você seguiu aquilo ali. Você não é um rato de igreja que vem, senta no banco, não pega nada e vai embora. Aí você pode vir 10 anos, 20 anos na igreja, a tua vida não vai mudar. Agora, se você vir, você fazer o que está escrito na palavra, você se posicionar, não tem como a tua vida não mudar. Não tem como a tua história não mudar. Não tem. A palavra de Deus diz. Não tem. Se você se posicionar, se você fazer o que agrada a Deus, a tua história muda, a tua vida muda, teu casamento muda, a tua situação financeira muda, o teu casamento muda, a tua saúde, tudo renova, tudo se renova, tudo se faz novo. Amém, igreja? Coloca para nós 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a você, qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, tem crido em vão. Se você não crê, não adianta você estar dentro da igreja, você não adianta vir 3, 4 cultos por semana. Se você não crê e não exercer a tua fé, não adianta de nada. Quando você vem para a igreja, quando você vem para a casa do Senhor, você tem que vir preparando o teu coração. Tem que vir orando, pedindo para Deus estar abrindo o teu coração para você receber o alimento que Ele vai dar. Quando você faz isso, a palavra entra. Mas quando você não faz, que nem diz aqui, ó. Irmãos, quero lembrar-vos que o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, já que você está vindo na casa de Deus, e você está se limpando, você está se renovando, você está deixando o pecado de lado, começa a fazer o que a palavra diz. Começa a agir um pouquinho mais. Começa a orar um pouquinho mais. Começa a buscar um pouquinho mais. Começa a atrair a presença do Senhor para a tua vida, para a tua casa. Começa a ter uma intimidade com Ele.
Não adianta só você vir e sentar no banco da casa do Senhor. Não adianta você vir, sentar, escutar meia hora de palavra, dobrar a esquina e alguém te perguntar o que o pastor pregou, o que você ouviu. Nem lembro. Porque você não está disposto a pagar o preço. Você não está pronto para receber o alimento do Senhor, para receber a palavra dele e seguir a palavra dele, seguir o que é mandado. Então, nesta noite que você venha estar se examinando, analisando o teu coração, abrindo a porta do teu coração para Jesus entrar, para ele começar a trabalhar na tua vida, começar a te trazer um renovo, para você começar a se libertar daquilo que tem te prendido, daquilo que tem te amarrado. Quando ele entrar, ele vai trazer vida, ele vai trazer restauração, ele vai trazer um refrigério, que você não vai entender, vai dizer, mas eu estou com o mesmo problema, e eu estou tendo uma paz assim, porque o Espírito Santo, quando ele chega, ele começa a limpar. Mas antes de terminar a limpeza, ele já te traz um refrigério. Ele já te traz um renovo. Porque você sabe que daí você está na presença do Senhor. Que você está fazendo o que agrada a Ele. Então você começa a tirar aquele peso das suas costas, aquele cansaço, aquela fadiga. Começa a cair por terra. Amém? Então nessa noite que você venha entender isso. Que você venha abrir teu coração. E venha começar a servir Cristo Jesus, venha servir de coração, que você venha entender o que ele escreveu, esse manual de vida para nós usar, não para ficar no teu rack lá jogado, criando poeira. Isso aqui é para nós ler, para nós discernir o que está escrito aqui e viver. No momento que você fizer isso, a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser restaurada, o teu casamento vai ser restaurado, a tua saúde vai ser restaurada. Eu não estou pregando o que eu não vivo, eu estou pregando o que eu vivo. Falar isso é muito fácil porque eu vivo. Em todas as áreas, financeira, saúde, tudo, casamento. Deus me restaurou tudo, 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 tudo. Quem conhece a minha vida, conhece a minha história, sabe o que eu estou falando. Ele restaurou tudo, 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 tudo. E tudo é tudo. Não é uma parte, é tudo. Quando você entregar a tua vida para o Senhor, quando você começar a fazer o que agrada a Ele, somente o que agrada a Ele, você vai ver a transformação que vai ter na tua casa, a transformação que vai ter na tua vida. Você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, como é que eu estava naquele mundo lá, como é que eu fazia aquilo lá? Sabe por que você fazia? Porque você estava com uma escama nos olhos, uma cegueira espiritual que você não conseguia enxergar. Hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, como que eu fiz aquilo? Porque eu não estava enxergando, eu não estava vendo. Então isso é a cegueira espiritual que a gente fala, é o diabo. Ele entra na tua vida, ele começa a te cegar, ele bota escama nos teus olhos e tu não consegue ver. Tu não consegue ver que existe um Deus, que existe um Jesus que morreu na cruz por você e pagou já teus pecados. Ele te acusa, ele te aponta, ele te deixa mal, ele te bota no chão, ele te pisa. Só que nesta noite você vai pisar nele, você vai entregar a tua vida para Jesus. Você vai dizer, hoje eu vou me reconciliar contigo. Hoje eu vou fazer o que te agrada e o que não agrada a Satanás. Porque quando você se reconciliar com Jesus Cristo, quando você entregar a tua vida para Ele, o diabo vai ficar se batendo. Ele vai dizer, meu Deus, ele foi na igreja e ele recebeu a palavra, ele entendeu que Jesus morreu na cruz por ele e agora ele vai fazer as coisas certas. Não vai ser fácil, ele vai continuar te atacando. Só que você tem que continuar mais firme. Você tem que ler mais a palavra. Você tem que orar mais. Você tem que se fortalecer mais. Porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir acessar mais nada na tua vida, nada na tua casa. Quanto mais você te fortalece no mundo espiritual, menos o diabo tem autoridade na tua vida. Quanto mais você fecha as brechas, menos o diabo tem como entrar na tua vida, na tua casa. Então comece hoje. Hoje é o início. Começa entregando a tua vida para o Senhor. A Santa Ceia, nessa noite, é um renovo. O pão da vida. Quando você cear nesta noite, você está começando uma nova história. Você fala para o Senhor, Pai, hoje eu entrego a minha vida, meus caminhos para Ti. E que a partir de hoje, tudo se faça novo. E assim será, porque Ele só está esperando essa atitude de você. Ele só está esperando esse posicionamento. É só isso que Ele quer, o teu posicionamento, a tua dedicação, a tua obediência, só isso. Amém?
Vamos nos colocar de pé? Coloca para nós Mateus 26, 26. Glória a Deus. Viajei aqui. Bota 26, 17 para mim, por favor. Mateus 26, 17. No primeiro dia de festa, da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram: onde queres que preparamos a feição da Páscoa? Ele respondeu dizendo: entram-se na cidade, procuram um certo homem que lhe disseram: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos lá na sua casa. Ele já diz: o meu tempo está próximo. Essa é a última refeição dele, antes de ser crucificado. Então ele manda chamar os discípulos para fazer a última refeição, a última ceia, e dar as últimas instruções, as últimas direção que ele tinha. Amém? O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Então, quando estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato a me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas aí daquele que trai o filho do homem, aquele que trai o filho do homem, melhor era se não estivesse nascido. Então Judas, que haveria de trair, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu a seus 12 discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos. Isto é meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu receberei o vinho novo com você no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ele fala ali que o pão e o vinho é o sangue dele e a carne dele. E a próxima refeição que ele vai fazer com todos nós é ao lado do Pai. Então nesta noite nós estamos lembrando, com essa Santa Ceia, nós estamos lembrando o que ele fez na cruz por nós. Como que ele se entregou na cruz por cada um de nós pecadores. Essa noite é para nós, Santa Ceia é para nós lembrar que ele morreu na cruz por nós, por cada um de nós, e que nós temos jeito, que tudo aqui tem jeito, se nós botar na presença dele, se botar na presença do Senhor, tem jeito. Então quando a gente faz a Santa Ceia, é para um renovo espiritual, é para um começo, é um novo. Ele sabia que naqueles dias ele ia cumprir o propósito. A última refeição dele era aquela, ele sabia. Estava ali pronto, ele estava preparado. Então ele fez a ceia,
Ceou com ele, sabia que ia ser traído, mas ele não se importava, porque ele tinha um processo, ele tinha que passar por aquilo para hoje nós termos liberdade, para hoje nós termos salvação. Então, nesta noite, feche teus olhos e vamos estar orando junto. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e que nesta noite você me lave, meu Deus. Minha vida e os meus caminhos estão nas tuas mãos. Amém? Essa oração que você fez, você está entregando a tua vida para Jesus. Você está entregando e dizendo: a partir de hoje é contigo. E o momento que você pegar a Santa Ceia, você pegar o pão, pegar o vinho, ore com toda a tua fé e creia que tudo vai se fazer novo. Tudo vai se renovar. O pouco de fé que você tem, usa ela. Usa. Quando você pegar o cálice e o pão e você ceiar com o Senhor, entregue a tua vida, os teus caminhos nas mãos dele, e o mais ele fará. Assim diz a palavra dele. Amém? Pode servir a Santa Ceia. Aleluia, Senhor. Cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era o culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz, e sobre o brado está consumado. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouve o brado, está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouve o brado, está consumado. Já foi consumado.
consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Oh, aleluia! Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Declare, já foi consumado. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Glória, Senhor. Glória a Deus. Coloca para nós, Michele, 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, não, vou ler do 23 aqui, desculpa, Michele. 23, 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: este é o meu corpo. Esse é o corpo de Cristo, que vai simbolizar uma nova aliança nesta noite, um renovo na tua vida espiritual. Amém? E depois, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre e bebam em memória de mim. Amém? Amém, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu venho entregar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, de cada um dos teus servos nessa noite, Pai. Que através do teu corpo e do teu sangue, Pai, venha estar vendo, Senhor, uma restauração, Senhor, um renovo na vida dos teus filhos, Pai. Hoje, Pai, nós entregamos, Pai, a vida deles, os caminhos deles, Pai, na tua presença, Pai. E que a partir de hoje, Pai, o Senhor venha estar guardando, Pai, venha estar dando direção, Pai, venha estar dando sabedoria para cada um dos teus filhos, Pai, pois o Senhor deixou, Senhor, o teu Espírito Santo para nos guiar, meu Pai. Então nesta noite, Pai, nós comemos do pão e bebemos do teu sangue, Pai, e pedimos: nos lava, Senhor, nos limpa, Pai, de todo o pecado, Pai, tudo que não te agrada, Pai, através do teu corpo e do teu sangue, nos lava nesta noite, em nome de Jesus. Pode comer do pão e beber do vinho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor, nesta noite por cada um dos teus filhos, Pai, que está aqui na tua presença, meu Pai. Que hoje, Pai, eu sei que muitos tomaram decisões, Pai, que te agrada, Pai. E a partir de hoje, Pai, eles vão fazer, Senhor, o que agrada a Ti, Pai, e não o que agrada o seu corpo, Pai, a sua carne, Pai. Então, nesta noite, Pai,
Entra, Pai, em cada um dos templos aqui presentes, Senhor, e começa a trabalhar, Senhor, começa a trazer o novo, Senhor, começa a trazer vida, Pai, onde não existia mais, Senhor. Tira, Senhor, vai arrancando, Senhor, todo medo, Senhor, toda depressão, toda ansiedade, meu Pai, arranca agora, Senhor, toda seta inflamada de Satanás que foi lançada sobre a vida deles, Pai, através do Teu corpo, Senhor, e do Teu sangue nesta noite. Cai por terra tudo em nome de Jesus, Pai. Que a partir desta noite, Pai, os Teus filhos, Pai, venham estar vivendo, meu Pai, debaixo da Tua vontade, Pai. E que não venham mais, Senhor, pecar contra Ti, Senhor. Que não venham mais fazer o que não Te agrada, Pai. Entregamos cada um dos Teus filhos, Pai, nas Tuas mãos, meu Pai. E que somente a Tua vontade prevaleça na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se sentar. Um minutinho mais. Quem nos visita pela primeira vez, pode levantar a mão. Acho que não tem ninguém. Glória a Deus, todo mundo da casa. Nós espichamos um pouquinho o horário. Não deu tudo como o planejado, mas eu creio que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de cada um. E eu creio que muitos aqui tomaram uma decisão nessa noite que agradou a Ele. E a partir de hoje, nem vou dizer amanhã, a partir de hoje, que você venha a viver, fazer o que agrada a Deus. Que eu creio que daqui 1 mês, 2 meses, você vai estar aqui nesse altar testemunhando o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus fez na tua vida desde o momento que você se posicionou, que você se botou e falou: eis-me aqui, faça o que for preciso na minha vida. Amém? Pessoal da live, agradecer a presença de cada um. Creio que Deus falou muito aos seus corações. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus para cada um de vocês. Glória a Deus, igreja. Vamos